Olá a todos, meu nome é Guilherme Esmeraldo, este é o vídeo de número 16 de estudo do CompSim, The Computer Simulator, versão 08.9 Alpha. Neste vídeo nós começaremos a trabalhar com estruturas de dados. Então, mais especificamente, o objetivo desse vídeo é trabalhar a criação e inicialização de variáveis. Bom, a gente viu que o foco do nosso estudo de programação do sistema computacional basicamente vai ser realizado em linguagem Assembly, a linguagem de baixo nível, linguagem de máquina, e com o uso do montador a gente gera os bytecodes. A gente viu que a estrutura de um código em Assembly é dividida em seções, onde a gente tem a seção de código, onde vai conter as instruções do programa, a seção de dados, que incluirá os dados inicializados, a seção BSS, que inclui os dados não inicializados, e a seção de pilha, que ajuda a inicialização da pilha do programa. Bom, a gente viu também que num código Assembly, com o uso do loader, esse código ele é copiado para a memória e os registradores do processador são inicializados para apontar para esses segmentos, para o início desses segmentos de código em memória e dividir logicamente o programa. A gente viu que as instruções da seção .code no código Assembly elas são montadas, são transformadas em bytecodes e copiadas para o segmento de código ou segmento de texto na memória. Tá? As seções de data e BSS não passam por um processo de montagem, porque não são basicamente instruções do processador. Então o loader ele vai tentar alocar a memória para as estruturas de dados, e no caso das estruturas inicializadas ele preenche esses espaços de memória com os valores de inicialização. Tá? E a seção de stack ela vai ajudar a inicializar a pilha do programa. Tá? Bom, o foco da nossa aula, desse vídeo, se concentra na seção .data. Uma vez que a gente vai definir estruturas de dados, ou seja, nós criaremos variáveis e inicializaremos, então o foco se concentra na seção .data. Tá? Bom, para criar variáveis, o processador Cariri, que é o processador do CompSim, ele basicamente manipula dois tipos de dados, que são os dados inteiros e os dados em char, os caracteres ou cadeias de caracteres. Tá? Bom, para definir uma variável do tipo inteiro, a gente vai usar uma diretiva do montador ou uma pseudo-instrução. A diretiva são instruções que não são instruções do processador, mas são instruções do montador que vão auxiliar o montador e o loader no desenvolvimento das atividades. Então, para definir uma variável do tipo inteiro, a gente vai usar a diretiva dd, que significa a descrição dessa pseudo-instrução dessa diretiva é definição de uma variável do tipo inteiro. Tá? A sintaxe é essa, basicamente a gente define um nome para a variável, seguido de dois pontos, usa a diretiva dd para informar que vai ser que essa variável é do tipo inteiro, e logo em seguida a gente informa o número inteiro que vai ser utilizado para inicializar a variável. Tá? No caso do char, ou cadeias e caracteres, as strings, a gente vai usar a diretiva db, o b é de byte. Então a descrição seria definição de variável dos tipos ou char ou string. Tá? E aí a sintaxe é um pouco semelhante com a sintaxe anterior que a gente viu para a definição de variáveis do tipo inteiro. Nesse caso aqui, para se criar uma variável e inicializar com char, a gente vai definir um nome para a variável, seguir dois pontos, usar a diretiva db
né? E entre aspas simples a gente coloca aqui o caractere que a gente quer inicializar para essa variável. No caso de um string, o que vai mudar, né? Continua sendo o nome, define-se um nome para a variável, né? Seguido de 2 pontos, usa a diretiva db, e entre aspas, né? Aspas duplas, né? A gente define aí a string que essa variável vai apontar. Né? Lembrando que tudo que tem na seção .data, ela tem escopo global, ou seja, fica visível em todo o programa. Tá? Bom, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de definição de variáveis. Por exemplo, para definir uma variável do tipo inteiro, né, eu criei aqui uma variável que eu chamei de va1, 2 pontos, dd, para informar que é do tipo inteiro, e usei o decimal 10 aqui como valor de inicialização. Tá? O CompSim ele também suporta os números inteiros em formatos hexadecimal e binário. Tá? Então eu também aqui abaixo, né, eu estou definindo a variável 1 do tipo inteiro, inicializando com 10, que no caso é 0x, aqui pode ser x minúsculo ou maiúsculo, né? A, que é 10 em hexadecimal. Também pode ser A minúsculo e A maiúsculo aqui também. Tá? Para definir um número binário, né, da mesma forma, eu tenho o nome da variável, 2 pontos, a diretiva dd, para informar que é uma variável do tipo inteiro. Em seguida, eu tenho um número binário, né, e posterior ao número binário, eu tenho que informar, eu tenho que adicionar um b, que pode ser maiúsculo ou minúsculo, né, a sintaxe, para informar que se trata de um número binário. Tá? Então, nesses 3 casos aqui, eu estou criando uma variável chamada va1, que é do tipo inteiro, vai ser inicializado com 10 em decimal, 10 em hexadecimal ou 10 em binário. Tá? Para definir uma variável do tipo char, eu faço o seguinte, eu defino o nome da variável, né, 2 pontos, db, para informar que é do tipo char ou string, né? Como se trata de um caractere, então eu uso aspas simples e informo o caractere A maiúsculo. No caso de um string, eu defino o nome da variável, 2 pontos, também uso a diretiva db, né? E entre aspas duplas eu coloco a minha string. Lembrando que no caso de uma string, né, essa variável aqui, var3, ela vai estar apontando para o primeiro caractere da string. Tá? Então não é que eu vou colocar uma string completa dentro de uma variável 3. Tá? Na realidade, var3 vai apontar para o primeiro caractere de uma string. Tá? Assim como é no C, né? Quando a gente define um array ou uma variável ponteiro, né, que aponta para uma string, ela vai apontar sempre para o primeiro caractere. Tá? Bom, quando a gente trata de caracteres e strings, né, a gente sabe que a memória do computador ela não armazena caracteres, ela vai armazenar números. Né? Então, no caso de variáveis do tipo char e do tipo string, né, em vez de armazenar na memória o valor, aliás, o caractere em si, ou a string em si, né, normalmente se usa o padrão ASCII para representar esses caracteres. Tá? O ASCII significa American Standard Code for Information Interchange, ou seja, é um padrão norte-americano que foi criado, né, para representar símbolos na memória. Tá? Inicialmente, o padrão ASCII era utilizado em terminais, né, no caso dos mainframes. E aí o padrão ASCII, por conta disso, né, dessa aplicação inicial, ele vai incluir 2 tipos de caracteres, os caracteres imprimíveis e os não imprimíveis. Né? Os imprimíveis são os símbolos que a gente usa na nossa escrita, por exemplo, letras, números, símbolos de pontuação, né, símbolos de porcentagem e assim por diante. Tá? Então, imprimíveis, caracteres, símbolos imprimíveis, nós temos 95, né? E não imprimíveis nós temos 33. Tá?
O que seriam os símbolos não imprimíveis, né? Nos terminais de mainframes, antigamente, você tinha algumas teclas que continham caracteres especiais que informavam comandos para o mainframe, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui o cancel, né, que é o código decimal aí 24 e 8 em hexadecimal. Então, se eu estivesse digitando alguma coisa e quisesse cancelar através de um comando, né, eu usaria aí o símbolo com código 24. Né? Por exemplo, o Enter. Né? O Enter é um código, a gente tem a tecla Enter, mas ela não é imprimível, né? Ela simplesmente ela salta uma linha. Então seria o código 13. Né? O próprio C, no final das strings, né? Ele usa aquele /0, né? Que na realidade é um zero, apenas um zero, que é um caractere que tem um comando null, ou seja, as strings no C, por padrão, né, para questões da biblioteca de manipulação de strings ou da própria linguagem, as strings são terminadas com zero, significa que elas terminam com nil, né, com null, né. O próprio ESC, né, a tecla ESC, escape, tem um código 27. A gente tem aí o backspace, por exemplo, que é o código 8. Então todos esses são símbolos ou caracteres não imprimíveis, tá? Então ao todo a gente tem 33 caracteres não imprimíveis e 95 caracteres imprimíveis, que dá um total aí de 127 símbolos, ou seja, o código ASCII utiliza 7 bits para representar cada um desses símbolos, né? Há uns padrões que estendem o código ASCII, né? Por exemplo, que usam 8 bits, né? Esse bit adicional aí serve para representar outros símbolos, né? Existem outros padrões de codificação, como o TF8 e assim por diante. Então, no nosso estudo, né? No estudo da programação do CompSym, né? Do processador Cariri, né? Voltando aqui um pouco, as variáveis do tipo char e do tipo string, né? Esses símbolos, como eles não podem ser armazenados em memória, porque na memória a gente armazena bits, ou seja, números, né? Então vai haver uma conversão, né, dos símbolos, tanto do char como da string, utilizando o padrão ASCII, tá? O padrão ASCII, onde vai ser armazenado na memória o respectivo valor numérico, tá? Então, por exemplo, nessa variável aqui 2, né, que eu estou definindo aí uma variável do tipo char, que vai ser inicializada com A maiúsculo. Então a gente vai procurar aqui na tabela ASCII e vai encontrar que o A maiúsculo é o número 65. Tá? Então lá na memória, em vez de conter o símbolo A, a gente vai conter o valor 65. Tá? Da mesma forma, para a string hello, que a gente tem aqui, ó, H maiúsculo, LLO e exclamação. O que é que a gente vai ter aqui? H maiúsculo, 72. O E minúsculo, 101. O L minúsculo, 108. O L minúsculo de novo, 108. O O, 111. E o exclamação, 33. Então esse seria o conteúdo de memória, né, da string hello. Tá? Bom, então a gente tem aqui um exemplo, né, um exemplo bem simples, né, onde se tem aqui a definição de 3 variáveis, né, lembrando que a definição de variáveis tem que ser na seção .data. Definição significa declarar a variável e inicializar. Então aqui, por exemplo, eu estou declarando a variável 1, que é do tipo inteiro e vai ser inicializada com o valor 10. Em seguida eu tenho a variável 2, que é do tipo byte e vai ser inicializada com o caractere A maiúsculo. E em seguida eu tenho a variável 3, né, que vai ser também do tipo byte e vai ser inicializada com uma string hello. Tá? Quando a gente chamar o montador e o loader, o que é que vai acontecer? Né? A memória ela vai ficar da seguinte forma. Né? Cada número, cada variável, cada caractere, né, vai ocupar uma posição de memória. Tá? Essas variáveis elas estão sendo definidas de forma contígua, ou seja, de forma uma após a outra.
Então, o montador e o loader vão entender que essas variáveis elas vão estar definidas em posições consecutivas em memória. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Se var1 é a primeira variável, né, na seção data, então quando esse código aqui, esse trecho de código for copiado para a memória, o que é que vai acontecer? Na primeira posição da seção de dados, do segmento de dados, né, eu vou ter aqui o valor 10, que é o valor de inicialização da variável 1. Tá? Logo em seguida, a definição da variável 1, eu tenho a variável 2. Né? E aí a variável 2 é do tipo byte e vai receber aí um caractere A. Né? Só que A, a gente viu lá na tabela ASCII, que o valor respectivo a esse caractere é 65. Então, na próxima posição de memória, vai ser colocado aí o valor 65. Tá? Bom, já a variável 3, né, que é do tipo byte também, vai ser inicializado com um string. Né? E a gente viu que a string hello, o H maiúsculo é 72, o E é 101, o L é 108, 108, 101, ou 111, perdão, e 33. Então, para cada caractere desse, né, vai ser alocado uma posição da memória principal no segmento de dados para armazenar esse caractere. Então, eu vou ter logo após o 65, que é o A maiúsculo, o quê? 72, que é o H maiúsculo da palavra da string hello. 101 é o E, 108, 108 são os dois L's, 111 é o O e 33 é a exclamação. Tá? Então, pessoal, dessa forma, né, recapitulando, né, na seção .data é que a gente define as nossas variáveis. Quando eu falo em definir variáveis, eu estou falando em criar variável, declarar variável e inicializar. Nós definimos aqui uma variável do tipo inteiro, definimos uma variável do tipo char e definimos uma variável que vai apontar para um string. Tá? E vimos como é a disposição da memória principal, né, mais especificamente no segmento de dados, como é que essas informações elas vão ser alocadas. Tá? Bom, pessoal, com isso, né, a gente encerra a primeira parte, né, de definição de variáveis e é só.